Visto de Fora. Sejam bem-vindos a mais um Visto de Fora. Boa noite, Begonha e Olivier. Boa noite. Bem-vindos uma vez mais em plena campanha autárquica. Vocês devem estar a acompanhar a par e passo estas eleições, esta campanha. Também são daqueles que têm especial curiosidade em olhar para os cartazes com mensagens que acabam por ser algo cómicas em Portugal. É que há muito esse culto nesta altura, porque há freguesias em Portugal que têm nomes, enfim, interessantes. Por exemplo, freguesia de biscoitos. Há outdoors que dizem os biscoitos não podem esperar, ou então a freguesia de Matança e o slogan é somos todos pela Matança, ou então mais futuro para os cabeçudos. Vocês também têm curiosidade em olhar para estes slogans nas autárquicas? Mas eu, sobretudo, que teño curiosidade, Sérgio, é para ver o que se faz, que non se fez en 4 anos nestes tempos de campaña, o que facen as autarquías, as xuntas de freguesía, para que os fregueses, as persoas que posan votar nos municipios, non é? Que teñan direito a votar, voten neles. Por exemplo, obras que non se fixeran en 4 anos, agora estou a ver a miña freguesía que está todo con moitísimas obras, non é? Ese tipo de coisas que não muda nada. É dizer, é sempre a mesma coisa. E notas mais obras nesta altura, mas mesmo assim não notas... Muito mais. Pois, estou a falar do meu bairro, em Campo de Urique, está tudo bastante levantado, não é por nada. Exato. E tu, Olivier? Eu adoro os cartazes e sobretudo faço um jogo muitas vezes com a minha namorada, que é, eu gosto, e os meus filhos também, que nós adoramos ver em função de uma cara adivinhar o partido político. Ok. E aliás, na praia é um jogo que eu mais gosto de fazer. A cara, não a roupa. Não, a cara e a roupa, a aparência, vai. Ou seja, é o jogo que eu adoro fazer. Nós passeamos. E acertas sempre? E depois, como é que eu posso saber? Não sei qual é o partido deles. Estou a falar com as pessoas mesmo que andam na praia, no paredão, por exemplo. Muitas vezes, como eu filho, olha, isto é Chega, isto é Partido Comunista, este é Bloco da Esquerda. E de facto, em relação aos políticos, garante que 80% das vezes a aparência tem a ver com o próprio partido político. Mas além disso, o interessante não é ver agora. O interessante é porque esses cartazes muitas vezes continuam na rua meses depois. E então, depois das eleições e dos resultados, essas mensagens muitas vezes não têm sentido depois. Vês a todos esses gajos, esses candidatos que depois desaparecem muitas vezes da ribalta e do mapa. Então é interessante depois ver e saber se se corresponde com as votações ou não. Certamente que nos próximos programas vamos falar de autárquicas, porque as eleições aproximam-se a 12 de outubro. Agora vamos olhar para os assuntos que dominam a atualidade internacional e europeia. Euronet Plus. Flotilha é a expressão mais falada por estes dias. Quase 4 dezenas de embarcações interceptadas pela Marinha israelita, dezenas de ativistas detidos, incluindo 3 portugueses. Antes de mais, pergunto, Olivier, começo por ti. Antes de mais, esta situação não era previsível já todos sabiam que seria este o desfecho, a interseção das embarcações da flotilha humanitária e a detenção dos designados ativistas. Como é que tu avalias todo este cenário? Eu avalio o facto de, sim, já sabíamos que isto ia acontecer, eu acho que tudo, a partida vai acabar bem, porque senão pode criar um incidente diplomático, não é? Exatamente. Eu diria que é interessante a casa de Portugal é que tem muito mais mediatismo, por exemplo, do que em França neste momento, porque nesta flotilha e em Espanha também há pessoas conhecidas, não é? No caso da ex-presidente da Câmara Municipal de Barcelona e no caso de Portugal de Mariana Mortágua. Em França há pessoas, deputados, mas não são assim tão conhecidos como a Colau em Espanha e a Mortágua em Portugal. E portanto menos mediatismo, isto visto de fora. Agora, em relação a isto tudo, isto é um pouco uma volta à Espanha. Eu não sei se os manifestantes que fizeram na volta à Espanha servem à causa. Exatamente, é uma das perguntas que eu tinha para ti. Isto ajuda ou não? Para mim não, porque pessoas que eles acreditam que é um genocídio. Tudo bem, é a opinião deles. A partir do momento em que eles acreditam que é um genocídio, eles não vão mudar a opinião das pessoas que também acreditam como eles que é um genocídio. E as pessoas que não acreditam que é um genocídio e que até alguns deles, entre as pessoas que acreditam que não é genocídio, consideram que Israel está a fazer um trabalho à prol de uma civilização, não é? Para os mais radicais, por assim dizer, estas pessoas então vão ainda mais odiar este tipo de iniciativa. Ou seja, não estou a ver para quem isto se dirige. Agora, que eles têm o direito, qualquer pessoa, a partir do momento que considera que é um genocídio,
tem todo o direito, aliás, de fazer uma manifestação. Claro. E, de qualquer forma, de lutar. E sem esquecer uma coisa, que é, sobretudo, já ouvi este comentário, então, mas eles não estão preocupados com os incêndios, estão preocupados com isto. Mas espera aí, isto é o argumento mais populista que há, porque tu não podes colocar, tu tens o direito de manifestar a favor do povo palestiniano e não colocar em causa também a questão dos incêndios. Portanto, é um argumento ultra populista. Begonha, duas questões aqui. Isto ajuda à causa palestiniana e se os governos europeus poderiam ter feito algo mais do que aquilo que fizeram até aqui? Eu penso que isto da flotilla, que por certo é un nome español, non é? Que se universalizou nisto da flotilla, porque estamos a falar de 44 Exato. barcos, estamos a falar de máis de 500 activistas de 44 países e, como dixía o noso Olivier, moito coñecidos, algún deles, como a Greta e como, por exemplo, os políticos españoles, non é? Que acompañan e portugueses. Mas non é só isto. Eu penso que inicialmente non se ollouse para outro lado. Cando isto comenzou, cando a flotilla comenzou a súa andadura e saíran dos primeiros portos, dos diferentes portos, a un mes e tal, ollábase para outro lado e dizer non teve moito impacto mediático, mas a medida que se aproximaran das costas da Palestina, de Gaza, e xa nos últimos días isto gañou forza. E aquí eu penso que há unha coisa importante. Que é? Tu perguntabas isto da Europa e demais, xa que estamos no bloque europeo. E é, penso que Europa non está unida nesto. É dizer, isto demostra tamén, alén de que os activistas sempre as súas causas, o que defenden sempre o protesto e teñen todo o direito democráticamente, porque estamos en democracia, os nosos países son democráticos, non é? Mas non é só iso. A causa palestiniana gaña con isto, pronto, todo o que se esa visibilidade, eu acho que se gaña. Acreditas então, ao contrário do que diz o Olivier, que isto ajuda a causa palestiniana? Non sei se vai ajudar ou non, porque eu non teño a bola ni a varita máxica, non é? Ni a varilla máxica. Mas, atenção, sin dúbida, conseguiran o que querían. O obxectivo é por as súas denuncias no foco mediático. E hoxe, noticia principal en España, en Portugal, na Italia, con todos os protestos, e conseguiran que paralelamente en nos nosos países estesen a ter lugar protestos en universidades, como está a acontecer en España hoxe, na rúa, e en Portugal tamén há depois convocadas varias. En Italia xa viran a greve e as manifestações e os protestos que xa comenzaran ontem a noite no metro de Milao, por exemplo, e en Roma. É dizer, conseguiran o seu obxectivo. Depois, a nivel europeo, penso que Europa non fala a unha soa voz. Por qué? Porque temos o caso do Pedro Sánchez, o primeiro ministro español, que foi o primeiro gobernante. Está na vanguarda, já que dissemos, está na vanguarda. Mas foi o primeiro, mas ficou sozinho. Continúa a ficar sozinho. Por qué? Porque o resto é todo como moito tenue. O resto dos líderes europeos co isto son moito diplomáticos. É dizer, porque então, Israel continúa a ser? ter todo o apoio dos Estados Unidos e tamén, aínda que non se diga claramente, tamén de grande parte da comunidade internacional. Muito bem. Olivia, para terminar este ponto, olhando para aquilo que estava a Begonha a dizer, achas que tem que haver uma postura mais forte da Europa sobre Israel, neste quadro de guerra em Gaza? Para mim, a questão é que bom, eu acho que isto não serve à causa, mantenho a mim, eu entendo perfeitamente o argumento da Begonha, mas discordo. Agora, em relação à posição da Europa, eu diria que é complicado, porque Donald Trump, desta vez, eu diria, fez uma proposta de uma forma global, no bom sentido, que é algo de raro nele, e era complicado um pouco para a Europa, acho eu, dizer não diretamente à proposta de Donald Trump, mas lá está, e também há sempre a ideia de nunca magoar o boss. Nunca magoar o boss. Mas achas que no bom sentido esta proposta? Todo não?
Achas que no bom sentido esta proposta? Está uma proposta, depois Eu podemos concordo. analisar. Tu discordas, Begonha, então. Não, mas Isto que diz não estaremos de acordo. sentido. Não, mas estaremos de acordo os dois quando eu te disser que, analisando os pormenores e, sobretudo, não falando objetivamente, sobretudo Netanyahu, depois dizendo que não há o Exatamente. Estado palestiniano, não é? Ele diz uma que sim na declaração- fotografia, isto é não é? perigo. Na Exatamente. Casa Exatamente. Branca, ou Agora, branca, e depois... a vontade de fazer a paz Mas é sempre o Donald o que positivo. quer é sair vitorioso ele, non é, en todo isto e conseguir a paz, porque iso para ele, para o seu ego, non é? Até a já vitória perde, até dos acha que Estados tem direito ao Unidos. Nobel, portanto. Claro, mas isto xa falamos. Mas o problema disto é que a Europa non está a falar unida A uma só voz. nisto e a unha soa voz. E insisto nisto porque é verdade. Vese que o Pedro Sánchez levou a diantera. Olla que eu Sim. son moito crítica con o Pedro Sánchez Sim. en moitas coisas de política interna española, mas acho que neste caso foi coraxoso. Muito bem. E Israel continúa a ter moitos apoios internacionais. Muito bem. Portanto, agora vamos ver os desenvolvimentos tamén non só desta cimeira que está a ter lugar na Europa, Já lá na vamos. Dinamarca, que vamos ir para iso Agora agora, falar. mas tamén do que acontece con estes activistas. Eu Muito quero pensar que Israel vai Há aí actuar ben há e vai garantias de- garantir a segurança. Há garantias de segurança, vamos naturalmente acompanhar. Vamos então falar da reunião dos líderes europeus em Copenhaga para responder a interferências russas. Os Estados-membros da União apoiaram de forma abrangente a construção de um muro de drones para a proteção do flanco leste da Europa. Que sinais estão a sair daqui, Olivier? O sinal, eu diria, há dois sinais. Neste momento, vê-se claramente que ainda não há uma união no que diz respeito a esta ideia da Europa da defesa, não é? Tipo, ainda não está claro. E depois a separação, que poder realmente para a Comissão Europeia, que poder para os Estados-membros. Estamos a ver que ainda há uma incógnita ali, mas que não nasce, na minha opinião, tirando a Hungria e a Eslováquia, mas isso são casos à parte. Eu acho que não é uma questão de desunião ideológica, eu acho que é mais a questão um pouco do pânico, um pouco do que está a acontecer, esta nova situação, onde a Europa tem dificuldade em se unir, porque é uma situação tão nova, tão inacreditável, há 10 anos atrás, que hoje em dia estamos perante isto. O que, para mim, o balanço que eu faço disto tudo Sim. é o discurso, porque, para mim, há algumas palavras que mostram claramente uma mudança. As palavras da primeira-ministra dinamarquesa, que falava que a situação mais, como é que ele diz, mais perigosa desde a Segunda Guerra Mundial, Exato. e de Macron, que diz estamos num confronto com a Rússia, ele não fala de guerra, num confronto. Eu acho que há uma espécie agora de unanimidade acerca da violência nas palavras, que são palavras duras, não? Da situação real hoje em dia com a Rússia. E quando eu ouvi há tempo, um mês ou dois, não me recordo, o chefe dos Estados Armados da França falar desta possibilidade da Rússia atacar a NATO daqui a 2030, há de facto esta questão dos políticos começarem a habituar a opinião pública que a situação ela é mesmo ultra grave. E pode também nos atingir diretamente. Para mim, é esta mudança que eu senti um pouco durante esta cimeira. Porque esta Muito bem. mudança, se me permitirem, esta mudança é que estamos en guerra. Gostemos ou non gostemos de dizer esta palabra, vamos falar claro. Nós somos, estamos a falar un francés e dunha española. Unha española e un francés. Somos bastante frontais os dois. Estamos nunha guerra híbrida. Os líderes internacionais xa están a falar disto. Están a falar nas súas reunións en privado, algún Exacto. deles deixan entrever isto nas súas declarações, os analistas están a comenzar a falar, algúns analistas, outros non, disto, e nós tamén debemos falar disto. É unha guerra híbrida desde o momento que temos todo este asunto dos drones, desde o momento que xa se detiveran algunhas persoas, non é? Nalgún barco, precisamente por causa dos drones, desde o momento que a Exatamente, primeira... pelo menos dois detidos. Claro, desde o momento que a primeira ministra da dinamarquesa, diz claramente que este é o momento máis grave, os tempos máis graves que temos vivido desde a Segunda Guerra Mundial, porque isto é unha amenaza. E entón aquí o que debemos pensar, europeos, membros da Unión Europea, da Alianza Atlántica tamén, é como estar prontos e como reacir a isto, porque non sabemos cual é que vai ser a seguinte fase
do Vladimir Putin nisto, ok? Ele xa comenzou a experimentar esta maneira híbrida de nos amenazar. Mas vai haver realmente uma invasão ou vai haver algum tipo de ataque mais direto, outra estratégia? Isso eu acho que é o que estão a falar em privado, nesta cimeira que é tan importante de Copenhague estes días, os líderes europeos. E a miña pergunta é, os líderes europeos dunha vez van estar unidos nisto e van a ir da mão? Porque non é igual os países que teñen amenazas xa, que xa foran amenazados directamente. Pois non sei, eu gostaba, adoraba que houvese união. Eu sou europeísta convencida. E que eu defendo a União Europeia. Mas non sei por que há tantos intereses. Eu quero pensar que há união e vai haver união nisto. Quero pensar, independentemente de que se sexa de esquerda, de direita, de que se sexa antiguerra algúns partidos que son antiarmas. Aquí débese pensar na defensa dos nosos países que están en perigo. Fica essa tua expectativa, feita a análise aos assuntos europeus. Vamos avançar para o tema nacional. Este Visto de Fora é uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. No tema nacional, vamos falar de hábitos. Hábitos dos portugueses são cada vez mais os que comem em casa, evitando fazer refeições fora. De acordo com dados disponibilizados este mês de setembro, 41% dos portugueses dizem ter reduzido o número de refeições no exterior, ou seja, refeições fora. Como é que olhas, Olivier, para este fenómeno? O que é que isto diz dos portugueses atualmente? O que é interessante, quando cheguei a Portugal, percebi-me há 30 anos que, em relação à França, os franceses vão muito menos ao restaurante do que os portugueses e, sobretudo, em França, é um hábito que aqui não há tanto, que é, sobretudo, os franceses recebem em casa. Ou seja, quando os amigos e a família vão em casa. Não é, acontece muito menos no restaurante em França. Em Portugal, comecei a ver as pessoas uma vez, 2 vezes por semana. Uau! Eu também adoptei o ritmo, na verdade. Mas o que é que eu acho? E vamos ver se eles não se vão a francizar, os portugueses, em relação a isto. Receber cada vez mais em casa e cada vez menos no restaurante. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma das razões, a razão tem a ver com a questão dos preços, que é, num estudo que eu li recentemente, achei super interessante, que estavam a analisar o preço das refeições médias baratas. Lisboa, o estudo dizia que tu podes comer em Lisboa por 13, 15 euros, nos restaurantes chamados baratos, não é? Para um ordenado médio de 1.500. O ordenado médio em Lisboa é à volta de 1.500 euros, bruto. Em Paris, tu consegues comer ao almoço por volta de 20, 25 euros, não é? Ao almoço, aquelas refeições rápidas, o ordenado médio 3.800 euros, ou seja, em relação ao ordenado, é mais caro em Lisboa, muito mais do que em Paris. Agora, vão-me dizer, mas isto sempre foi, e é verdade. A questão aqui que é o que é que se passa para a mudança, porque sempre foi mais caro as refeições em Portugal em relação aos ordenados. Sim, mas há uma grande questão, que é, antigamente os portugueses, ir ao restaurante não era considerado uma despesa de luxo. Hoje em dia, tendo em conta que há tanto hábito de comer muitas vezes, mais do que no resto da Europa, no restaurante, se é cada vez mais caro, significa que é multiplicado, se tu vais 5 vezes por mês, tens que multiplicar por 5 as tuas despesas. E depois há uma questão que é, quando é caro na vida, uma coisa que tu não queres é estar desiludido. Quando tu pagas barato, 5 ou 10 euros, dizes, não foi grande coisa, mas paguei 10 euros. Mas agora, aqui há outras... Só para terminar, Begonha, agora 40 ou 50 euros, ou 30 euros, tu dizes assim, tu já não admites a desilusão. Isto é que eu acho uma grande mudança. Mas aqui há muita coisa Begonha, que mudou em Portugal. Vamos às mudanças. O que é que tu notaste nos hábitos dos portugueses? Concordo com Olivier, primeiro ponto. Quando ele disse, quando cheguei a Portugal em 2003, e iso que España estaba en ebullição, economicamente estaba moito ben e Portugal estaba en crise, unha das coisas que máis me chamou a atención, eu sou española, sou de rúa, de sair, de beber un copo, un viño, en fin, mas os españois somos moito máis de beber ese copo de viño que sempre ven acompañado por un petisco que non tens de pagar porque está incluído, ok? É verdade, que isso é verdade. E iso non é tanta despesa, mas non é todo, aquí chamoume a atención que era todo refeições fora, até o pequeno almoço. Muitas persoas a tomar o pequeno almoço fora de casa, ok? E então, iso en proporción era... Mas nese momento,
a habitação não era tão cara. Eu vou acrescentar uma coisa ao que disse Olivier. Muito É bem. dizer, nesse momento é verdade que havia muito crédito à habitação, fácil, e as pessoas apanhavam e compravam muita casa, crédito à habitação, ok. Mas a vivenda não estava, a habitação tão cara, não suponia, ou não era tanto para o orçamento familiar como agora. Então, aqui juntaram-se isto por uma parte, e por outra parte, este turismo, este aumento desmesurado do turismo, foi muito bom para a economia, em termos de macroeconomia, mas muito mau para a economia dos portugueses, a economia familiar. Isto que faz? Que os restaurantes subiram muito. Então, não é igual almoçar o prato do dia, que também subiu em Lisboa, Sim, e muito, e muito. do que ir jantar. Porque aquí é verdade que cando eu cheguei, e nos últimos anos as persoas tomaban pequeno almoço, almoçaban fora de casa. Com a crise de 2011, Com a inflação, com o subida de preços, exato. voltouse a levar a marmita, ok? E a levar a comida de casa ao escritório, ok? Para o almoço, mas continuava-se a sentar fora. Exato. Mas com o aumento desmesurado do turismo e dos preços nos restaurantes en Lisboa, porque a hora do almoço son outro tipo de restaurantes, mas para xantar nos procuramos restaurantes máis simpáticos, Sí. combinar con amigos e todo iso. En Lisboa non encontras para xantar menos de 30 euros por persoa se vas en grupo. E encontrar e un vas- lugar con turismo. e non se xanta tan ben, é dizer, é caro. Exato. E entón encontro lóxico que cada vez máis os portugueses, cada vez máis, teñan de ficar en casa e voltouse outra vez as reunións de amigos en casa. Nós, por exemplo, facemos moito o de unha vez en cada Sí, mas isto vamos ver- casa de un, mas nós españois, por exemplo, con as miñas amigas españolas eu faço moito iso. Olivia, Porque queres saí concluir? uma Sim, mas vez é vas isto que eu a quero casa ver. de uma, É isto que eu outra quero ver, vez. que não faz parte da vida dos portugueses. Isto é que vai ver, vamos ver se vai acontecer ou não. Porque uma coisa Eu está penso certa. que sim. Mas é que não faz parte em nada da mentalidade. Eu penso aliás, que sim. aliás, eu penso que porque, assim, a economía obriga. É- E estamos a ver no supermercado como é que aumentou o preço de todo, ok? E então, os preços dos restaurantes en Lisboa, é que se tú comparas, esa comparación que facías con ordenado medio portugués, é que non é lógico dizer, tú non podes, un casal, por exemplo, se tú vas gastar cada vez que vas xantar fora 60 e tal euros, 70, Muito ok? Que dinheiro. combinas con amigos, É tú quantas incomportável. veces vas por mes a xantar? É dizer, cando antes se callarías máis porque tú tens unhas despesas fixas, que son tens a despesa do crédito á habitación, o do arrendamento, as despesas fixas de luz, electricidade, o supermercado, que disparouse e o resto das despesas. Então é normal que e os restaurantes agora están a notar moitísimo isto. o que eu queria Olivia, dizer- para concluir mesmo. Se para concluir, queria dizer que eu quero ver se vai haver ou não mudança de mentalidade. Porque eu nunca disse, vamos ver, nunca disse que os portugueses não recebem em casa. Claro que E recebem em casa. muito bem. Deixa-me terminar, me faz favor. Os portugueses não recebem em casa, recebem menos em casa do que, por exemplo, acontece em França, que é muito mais a mentalidade em França de receber em casa. A questão, por exemplo, aqui em Portugal, que é evidente que, por exemplo, haver 10, 12 amigos em casa, pode acontecer, mas na casa dos 40 ou 50 anos, 10 ou 12 amigos, não faz parte de nada da mentalidade. Muitas vezes, a 10, 12, vamos todos num restaurante. Em Portugal, resta saber de facto, e vai ser muito curioso, porque muitas vezes, por causa dos preços, há mudanças de hábitos. É isto que daqui a Claro, um e mês está a vamos ver. ver, porque Temos estamos num momento muito difícil Haja ou não para haja todos. mudança de hábitos, temos que combinar o jantar. Fica aqui combinado. Temos, mas Temos que combinar isso. cada cual faz e cociña algo. Temos o noso Olivier Muito que bem. cociña muito ben. Eu, pronto, desenrasco-me. E eu acho que o Sérgio também. Portanto, Sim, cada desenrasco-me, qual... sim. Fazemos isso, fica combinado. Vamos avançar para o índice de tugalidade. Índice de Tugalidade. Eu vou dizer duas palavras e vocês vão tentar dizer qual palavra tem origem. Duas palavras em português e vou tentar dizer qual palavra tem origem judaica e outra tem origem árabe. A primeira palavra é arca. E qual é a outra? A segunda palavra é laranja. Qual é que Laranja é árabe. Muito pois.
Acertou logo. A Begonha acertou logo e Arca é judaica, naturalmente. Mas tens alguma explicação para isto, Begonha? Não. Non, xa tiña ouvido, porque nós temos, con esta cultura que temos na Península Ibérica, somos irmãos, gostemos ou non, que eu adoro ser irmá dos portugueses, non é? Pois temos esta cultura de influencia árabe e eu gosto moito de todo o que ten a ver con influencia árabe. Portanto, e até adoro laranxa. Sim, e vem da palavra naranja, não sei se é bem Claro. assim que se diz em árabe, e arca Sim. é de facto uma palavra com origem judaica. Há outra palavra engraçada com origem judaica que é desmazelado, que inicialmente queria dizer mal afortunado ou com pouca sorte e passou a ser em português mal arranjado, digamos assim. Tem a ver eventualmente com o Mazel Tov, que quer dizer boa não sorte. sabia isso. Fica aqui alguma Muito indicação aprendemos contigo, para Sérgio. percebermos que o português, o espanhol e eventualmente também o francês, não sei, depois o Olivier poderá dizer, tem muitas palavras com origem árabe e também judaica. Vamos avançar para o negativo Espanha e positivo. 1, França 0. Sim, mas esta foi muito fácil. Eu reconheço que esta foi muito fácil e... 50% de hipótese. a Mas o Begonha. Olivier não Eu sabia. teria respondido o contrário. Pronto, Eu teria pronto. respondido Muito o bem. contrário. Da próxima, Begonha, deixas o Olivier responder primeiro. Vamos avançar. Mas ele para... não sabia, ele achou que não sabia. Vamos Acabei de avançar. dizer que eu teria respondido o contrário. Pois, Acabei exato. de dizer que eu teria respondido Claro. o contrário. Claro, por isso. Portanto, é por isso, não sabia. Claro. Vamos avançar para o negativo da semana, Begonha. Está ben. Pois o negativo estamos a falar de autárquicas, de campañas xa en forza, non é? E falábamos das obras, non é? Nos bairros, nas xuntas de freguesía. Mas há unha coisa que eu acho que os candidatos non están a cuidar nada e a mimar nada. Andan con os vellotes, andan de transporte público, van aos mercados. Mas que acontece con os xardíns e parques en Lisboa? Están máis descuidados do que nunca. Señores candidatos, por favor, ollen para os xardíns e os parques de Lisboa. Eu adoro plantas, adoro flores, adoro espazos Tu és públicos. a nossa flor, não é? E non temos máis do que ir e até, por exemplo, as cidades do norte de Portugal están moito cuidados, Sí. moito máis do que de Coimbra para baixo, mas sobre todo de Lisboa para baixo. Mas sé que en Lisboa e que está descuidado cualquier espazo público e que saian á rúa e vexan. Estou a pensar nos xardíns e parques de Lisboa, de umas zonas e doutras, as relvas están altísimas. Muito bem, Os fica o teu- árbores descuidados. Temos de cuidar o espaço público, é Fica o teu apelo fundamental. neste negativo, o teu negativo, Olivier. O negativo tem a ver com estágios em Portugal. Estágios. Os estágios, porque eu não entendo como é que a lei diz que só a partir de 3 meses que uma pessoa, um jovem, é pago. Faz-me muita confusão eu quando uma pessoa trabalha, mesmo num estágio, não receber uma gratificação. E muitas vezes em Portugal há empresas que contratam, de certa forma, não contratam porque não pagam, estagiários e faz um pouco confusão, que devia ser uma gratificação, mesmo que seja, para já a lei para mim não está bem feita, 3 meses é demasiado, devia ser 2 meses, ou 1 mês, 2 meses, 2 meses, mas depois não, uma gratificação tem que haver, mesmo com a ajuda do Estado, não sei, encontrar um acordo para que absolutamente um jovem que faz um estágio numa empresa saiba o que é receber dinheiro, porque assim a empresa também seria obrigada a seguir de perto, mais perto às vezes, alguns jovens a fazer estágio, às vezes, porque às vezes eles estão ficando assim, como não são pagos, ficam ali no escritório a fazer rigorosamente nada, às vezes. Não? Portanto, eu sou contra claramente esta não gratificação do Estado. Eu acho que 100% de quem nos ouve concorda contigo. Concordamos porque Sim. nós fomos estagiários. Pois. E eu non sei o Sérgio e o Olivier, mas eu quando fui O estagiária... Sérgio ainda é estagiário, não é? Eu recibín. Quase 30 anos, sim, é Eu verdade. lembro-me na radio, nos estágios. há 30 Eu recibí, ainda que fosse pouco, e aquele dinheiro era un avanzado. Era unha maravilla. O Sérgio há Depois, 30 anos. Vocês também estão a estagiar aqui. Sim. Vamos ao positivo, Begonha. Ai, que brincallao. Pois o positivo, xa que estamos aquí con o ar pronto, así de brincallao, Sim. pois eu non vou brincar con isto porque valorizo moito o que vou dizer. E é que Portugal ten algo que é unha maravilla. E estou a falar
de que eu nasci numa terra, que é Rioja, que tem o mellor viño tinto de España. Mas o viño portugués é espectacular. Cada vez máis eu estou convencida de que unha das riquezas de Portugal é o seu viño. Agora que estamos, que acabaran as vindimas, non é? Esta altura do ano na que o viño xa comeza, acabaran as vindimas e comezase a todo o proceso, non é? De facer este delicioso viño, estamos a pensar nun país que ao longo dos anos atesorou unha cultura moito interesante e ten unhas denominações de orixens, unhas variedades de uva impresionantes, e este viño relaxado qualidade-preço é espectacular. Nos últimos anos estáse a traballar moito ben todo o que ten a ver con o viño en Portugal, houve uns anos así, pronto, un bocadiño máis incentos, mas penso que se está a facer moito ben en termos de cualidade do viño, de preço do viño e tamén de promoção externa do viño Fica o português. elogio ao vinho português por Begonha Inigues. O teu positivo, Olivier? Concordo plenamente. O meu positivo são duas sugestões culturais que faz parte da minha paixão, uma das minhas paixões é a literatura, e a Begonha vai adorar estas duas sugestões, porque tem a ver com Espanha, as duas, porque eu tenho a sorte, muitas vezes, os livros em francês são editados muitas vezes antes de serem editados em português, e as duas sugestões que eu vou fazer são finalmente traduzidas em português. São duas sugestões espanholas. Primeiro é sobre o logo de banda desenhada, e vai haver em Amadora, no Festival de Banda Desenhada, daqui a 3 semanas, um mês, e vem um jornalista espanhol do El Mundo, que se chama Rodrigo Terraza, e ele escreveu com Pablo Roque um livro, um banda desenhado extraordinário, que eu acabei de ler esta semana, chama-se O Abismo do Esquecimento, na editora Ala dos Livros, é sobre as vítimas do franquismo e cujos corpos não foram recuperados pelas famílias. É uma banda desenhada extraordinária. E depois o livro, para mim, do ano, é de um espanhol, grande escritor espanhol, que é Javier Cercas. O livro, também eu li em francês antes, ele estreia, eu vi para você, dia 16 de outubro em Portugal, na Porto Editora, O Louco de Deus no Fim do Mundo. Ele é ateu, anticlerical, puro e duro. Um dia recebe a visita de um emissário do Vaticano a dizer: você, o louco sem Deus, por que não vai seguir o louco de Deus, o Papa Francisco? Ele vai adorar a ideia. E este livro é brutal. O encontro entre o louco sem Deus com o louco de Deus. E é um livro brilhante. Conclusão da história, vocês vão ler, ele não muda, não tem fé, não voltou à fé, mas reconciliou-se, sim, com a Igreja, e o que é mais importante, e é um belíssimo livro sobre o amor, sobre a fé, etc. Javier Cercas, na Porto Editora. É muito bom escritor. Muito Por bem. acaso não li este livro, mas vou ler. Salem vários dele. Também. E escreve muito bem, narra muito bem, e é uma mente crítica, mas uma mente com um raciocínio muito bem assente. Bom, temos que agradecer aqui as sugestões do Olivier, que com estas sugestões começa a traçar aqui um caminho, eventualmente vai ser candidato à presidência da República. Costuma começar assim, Olivier. Não, da Almada. Ou da Almada, pelo menos. Já disse que após a minha carreira jornalista entrarei na política. Veremos. Está Veremos se aqui estás a o fazer nosso esse Olivier caminho. a dizer, está aqui a dizer. Muito bem. Chegamos ao fim de mais um Visto de Fora. Obrigado pela vossa presença. Até à próxima Obrigada, semana. boa noite. Visto de Fora.